Olá, meu nome é Jonivaldo Miranda, sou psicanalista, sou especialista em gestão de projetos e pessoas, atuo com governança corporativa e ESG, sou formado em ESG e governança corporativa pela FGV e aqui nós vamos compartilhar um pouco sobre o conhecimento em ESG, especificamente na área de governança e no social. Aqui em Manaus, a gente atua como Head de Pessoas e Cultura na organização Tutplast. A gente também está como membro da Abraps, como na diretoria, para o Pacto Global da ONU, também atuando com o CIAM e outros projetos ambientais e sociais. Nesse processo, a gente quer compartilhar com vocês o que a gente pode impactar na Amazônia. Um desses dados importantes é que todo o que a gente utiliza, hoje a gente já está utilizando 1,6 a mais da nossa capacidade que a gente tem no planeta. Então isso requer que nós olhamos um outro dado. 1 milhão das 8 milhões das espécies, elas já foram trazidas para cá em composição, ou seja, elas já estão alteradas. Parte desse processo também significa dizer que 75% das superfícies terrestres elas já estão devastadas. Esse processo significa dizer que nós estamos cada vez mais olhando o futuro do planeta e tendo uma crise ambiental. E esse reflexo, esses dados alarmantes, faz com que a gente olhe para o nosso ambiente e requeira trabalhar ainda o olhar da sustentabilidade. E para esse olhar da sustentabilidade, a gente traz que, além da sustentabilidade, a gente precisa cuidar do meio ambiente, E a gente traz, durante esse processo, alguns conceitos. O 60-40, por exemplo, nós perdemos 60% da nossa biodiversidade nos últimos 40 anos. Todos esses dados alarmantes requer que a gente olhe para nós e faça alguns olhares. Primeiro, o que significa sustentabilidade, segundo alguns atores globais. Lá atrás, em 1972, foi estabelecido que sustentabilidade era como nós estabelecíamos os nossos recursos naturais ou como nós utilizaríamos esses recursos, sempre com equilíbrio. Mais para cá, em 1992, esse pilar foi estabelecido também com alguns critérios. Além desse olhar, desse equilíbrio, colocou-se outros 3 pilares para que a gente pudesse mensurar esses resultados. Esses pilares foram o social, o ambiental e a governança, os relatórios, como a gente iria olhar esses resultados ao longo dos anos. Parte desse processo caminhou e a sociedade se adaptou para que cada vez mais a gente olhasse a sustentabilidade como um pilar do futuro. E esse futuro fez com que várias empresas, várias organizações buscassem adequar a essa nova realidade. Com isso, e ainda também no contexto de marketing, ainda no contexto de negócios, várias empresas começaram a fazer ações, Mas aí a gente chama a atenção para o que é uma ação estruturante e o que é uma ação pontual. Dentro desse processo surgiram vários processos de greenwash. Greenwash é um termo que significa que aquelas empresas estão vinculando na sociedade, no marketing, ações ou práticas que nem sempre são de responsabilidade socioambiental. Em alguns momentos, essas práticas não levam e não são voltadas para a sustentabilidade, e sim para maquiar resultados, infelizmente, que degradam o meio ambiente. E esse processo fez com que cada vez mais a gente olhasse a sustentabilidade do planeta. E essa sustentabilidade, segundo a ciência e o planeta, estabelece alguns critérios, principalmente as fronteiras planetárias. Nós estamos aqui todos em um processo de equilíbrio. E qualquer tipo de desequilíbrio faz com que nós tenhamos esse tipo de reportagens que vocês com certeza já estão, infelizmente, acostumados a ver. Incêndios na Austrália liberam tanta fumaça quanto a erupção vulcânica. Furacão Ian toca sol da Flórida com categoria elevada a 4 após deixar 2 mortos e causar inundação em Cuba. A Amazônia queima na nova fronteira do desmatamento. Não precisa ler tantas reportagens para entender que você também aí já sente esses efeitos, seja através dos bueiros da sua rua, seja através das inundações na sua casa ou de algum conhecido, ou através de reportagens tão grandes quanto essas. Esse processo requer que a gente olhe o significado da sustentabilidade, não só na sustentabilidade em Manaus, quanto a sustentabilidade na Amazônia. E aí a gente requer para cá um espaço para a gente também contextualizar o que é o ESG e a responsabilidade social. Em tese, lá atrás, o ESG foi determinado com alguns critérios que envolvem a governança, o social e o ambiental. Dentro desse processo são critérios que estabelecem que a gente olhe sempre no norte e sempre olhando as ODS, que a gente vai comentar daqui a pouco. Dentro desse processo, a gente vai destacar aqui o pilar social. Para que a gente construa esse pilar social, para que a gente construa a governança, a gente precisa ter alguns artefatos em uma organização. Um desses artefatos é a nossa matriz de materialidade. E aí nós vamos comentar o que é a matriz de materialidade.
para que a gente consiga trabalhar com ESG, para que a gente consiga trabalhar com sustentabilidade, a gente precisa de um norte. Nós do norte precisamos de um norte dentro das organizações para que a gente atue exatamente com um critério e planejamento. Um desses nortes é a matriz de materialidade. Como são e quais são as etapas para que a gente possa construir essa matriz? A primeira etapa é o levantamento do contexto, a segunda é a significância desses impactos, a terceira, a priorização desse impacto e a validação dessa matriz. Como é que a gente constrói esse processo? Através do mapeamento da cultura, dos pilares organizacionais, das entrevistas com os nossos envolvidos, seja os nossos empresários, a sociedade e os próprios colaboradores, da priorização do que aquela organização gostaria de atuar mediante esses resultados e a construção, logicamente, de uma matriz, que são os dados relevantes para esse processo. Através dessa matriz, aqui eu trago para vocês um exemplo desse tipo de matriz. Nessa matriz que a gente apresenta aqui, estão como critérios 7 critérios. No primeiro está a gestão estratégica para a utilização de recursos naturais. Como segundo, a alta performance, inovação e novos negócios. A terceira, integridade, ética, transparência e compliance. A quarta, gestão para o desenvolvimento humano. A quinta, relacionamento responsável com o cliente. A sexta, cadeia de fornecedores responsáveis. E a sétima, inclusão da diversidade e responsabilidade social. Entenda, cada empresa vai ter uma matriz de materialidade e cada empresa vai ter o seu critério de priorização, vai ter os seus temas materiais definidos, porque esse processo requer estudo e análise interna. Então, cada diagnóstico de uma organização vai viver um momento diferente. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui cabe apenas a essa organização. Dentro desse processo de criar uma matriz de materialidade, a gente precisa definir quais são os temas prioritários, que serão tratados com maior relevância nos primeiros anos, quais são os do segundo ciclo ou terceiro ciclo, a gente pode chamar de anos também, de como esse processo vai acompanhar ao longo desse processo, e a gente precisa entender quais são os projetos que vão apresentar os resultados e os diagnósticos dessa ação. Exemplo. No tema material, por exemplo, que envolve algumas ODS, ODS 12, ODS 13, a 17 e a 15, nós precisamos trazer projetos que estabeleçam essas ações. E é sobre esses projetos que a gente vai apresentar ao longo desse processo também. Também comentando sobre a matriz de materialidade, a gente estabelece que ao longo dos próximos anos a gente trabalhe sempre olhando o processo da governança. Então, além de estruturar esses pilares, que são os artefatos, os projetos prioritários, a gente precisa apresentar quais são esses resultados. Então, no primeiro ano, a gente estabelece essas métricas, no segundo ano, a gente começa a fazer essa avaliação, no terceiro ano, é interessante que a gente consiga apresentar um relatório, até mesmo no segundo ano a gente pode fazer isso, e a partir do quarto ano é interessante que a gente refaça a nossa matriz de materialidade e entenda se ainda são aqueles objetivos que a gente estabeleceu no início desse projeto. Desse processo, também atuando com governança, a gente precisa constituir os canais de compliance. E esse canal de compliance pode ser um canal de transparência, um canal de compliance que vai atender exatamente os nossos colaboradores, mas também a sociedade e todas as pessoas envolvidas. Dentro desse processo, é interessante que a gente estabeleça nas nossas organizações o que são esses pilares. Cada vez mais a gente vê empresas buscando as suas certificações como melhores empresas para se trabalhar ou buscando suas recertificações, como vários exemplos na sociedade, mas é interessante saber quais foram os critérios que foram utilizados para que aquela empresa fosse certificada. Existem alguns selos e esses selos estabelecem geralmente um norte. Dentro desse processo, também dentro da ESG, é necessário que as empresas estabeleçam uma estrutura de governança. E aí nós vamos olhar a governança sempre com alguns critérios. Exemplo, para uma empresa familiar, por exemplo, é interessante a gente trazer para esse contexto sempre uma governança independente, seja de auditores externos, seja de consultores ou até mesmo de um processo de assessoria. Dentro desse processo de governança também, a gente busca as certificações externas para a validação desse trabalho interno. Então, entenda, todo esse trabalho, a gente sai de um processo que antes apenas era responsabilidade social para o ESG e quando a gente traz para o ESG, a gente precisa trazer também os resultados, os dados. E esses dados fazem com que a gente estabeleça os critérios e esses critérios nos levam às certificações. Existem algumas certificações e essas certificações validam esse trabalho que a gente tem internamente dentro das organizações.
essas organizações estabelecem alguns critérios. O primeiro critério desse processo é a conformidade, o quanto a sua empresa já está conforme dentro daqueles processos, seja na área de governança, seja na área ambiental ou na área social. Depois desse processo, que é a conformidade, vem a segunda etapa, que é a estruturante, onde eu já tenho projetos que já são estruturantes, não são só ações soltas, já estabelecem um norte, um caminho para o próximo passo. O próximo passo, a eficiência, onde eu estabeleço que os processos já estão maduros o suficiente e que a minha organização já implantou medidas, projetos, ações que dão norte para o ESG. O próximo passo é o engajado, onde os nossos colaboradores, o colaborador daquela empresa já está sentindo, ele já consegue perceber que aquela empresa já está alinhada aos propósitos do ESG. E o último pilar é o protagonista, onde a gente entende que de fato ele já está além do engajamento, ele já consegue estabelecer e ser exatamente exemplo na sociedade para o protagonismo na área de ESG. Também um dos assuntos importantes que as empresas devem buscar é o Pacto Global com a ONU. Através do Pacto Global com a ONU, a gente consegue, além de ter uma plataforma de educação maravilhosa, a gente também consegue estabelecer algumas parcerias com comunidades locais e até mesmo com ações que fazem com que as nossas organizações possam trabalhar em projetos em parceria com ações locais, nacionais e internacionais. A gente também consegue fazer avaliações da importância dos gases de efeito estufa, que também são importantes dentro desse processo do ESG. E aí, para que a gente consiga caminhar e trilhar ainda mais, uma das ações dentro também desse pilar de governança é trazer as cápsulas ESG. E aqui as cápsulas ficam como exemplo de ações e não projetos que a gente pode atuar rapidamente com os nossos colaboradores, ou com a empresa, ou com a sociedade, ou com a sua comunidade, para que a gente possa trazer esse conhecimento. E por que cápsula? Porque são fragmentos pequenos, em doses homeopáticas, que a gente traz esse conhecimento para os colaboradores, para a sociedade e para a comunidade. E aí, cada um reflete essas cápsulas dentro do próprio processo. Cada um constrói as ações baseado no seu ambiente. Algumas empresas vão construir o cantinho da leitura, outras empresas vão ressignificar, vão fazer programas de segunda chance, vão pegar os materiais e reutilizá-los de uma forma diferente. E aí cada empresa, cada comunidade vai atuar com o que ele encontrar dentro do conhecimento estabelecido lá atrás, por exemplo, na cápsula ESG. Um desses trabalhos que também requer que as organizações olhem dentro desse processo da governança são os nossos clientes e fornecedores. Como você também desenvolve e olha os seus fornecedores para que eles possam caminhar e engajar a sua marca no mesmo caminho. Não adianta somente a sua organização caminhar no pilar ESG e entender que todo o círculo, todos os seus fornecedores não estabelecem critérios suficientes que te encaminhem ao rumo ao ESG. E essa foi a aula sobre governança e eu te convido a assistir a próxima aula que a gente vai falar sobre os projetos e ações sociais que você pode fazer aí na sua empresa ou comunidade.